Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão 20 de agosto de 2022 teremos 10 palpites, mais um dia de grade muito cheia com jogos na Alemanha, Inglaterra, Holanda, Itália, Portugal e claro o nosso campeonato brasileiro também vamos ter partidas. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso, um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. Lendasbet, a sua nova casa parceira. Então, já solta aquele dedão do like para a gente já começar o vídeo daquele modelão. E bora para os jogos do dia. Primeiro jogo, Leverkusen e Hoffenheim. Jogo válido pela Bundesliga. Primeira divisão alemã, que a gente tem o Hoffenheim, na verdade, em oitavo, com 3 pontos, 2 jogos, uma vitória e uma derrota em seus jogos, e o Leverkusen, que está ali em último, 2 derrotas em 2 jogos nessa Bundes 1, início de temporada, e 2 equipes que têm uma boa média de gols num campeonato que também tem uma excelente tendência nesse quesito, até porque o Leverkusen nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Hoffenheim nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 deles também tivemos a perspectiva de 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em apenas um deles a partida acabou 0-0. Em todos os outros jogos sempre tivemos 4 gols, 3 gols na verdade, em cada um dos 4 jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,47, uma odd considerada baixa por alguns, mas a gente está falando de um Leverkusen que sempre fica na parte de cima da tabela, que joga competições internacionais com constância, mas que não começou bem. Tomou 3 gols e fez apenas 1 em 2 jogos e pega um Hoffenheim, uma equipe que marca e toma muitos gols há várias temporadas nessa Bundesliga e nessa atual temporada já fez 4 e tomou 5. Ou seja, a equipe em 2 jogos já teve 9 gols em seus jogos, uma média muito boa, uma média muito alta, e lembrando que o Leverkusen vai jogar dentro de casa, apesar que em caso de vitória não é lá essas coisas, mas no último jogo acabou perdendo para o Augsburg por um placar interessante, que para nós seria excelente, um placar de 2-1, enquanto o Hoffenheim vem de excelente vitória sobre o Bochum, depois de estar perdendo por 2-0, a equipe conseguiu a virada e venceu a última rodada. Por isso eu espero que essa deve ser a tônica do jogo, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Leicester e Southampton, jogo válido pela Premier League, que a gente tem o Leicester em 15º com 1 ponto em 2 jogos e o Southampton também 1 ponto em 2 jogos, mas em 17º colocado. Jogo da Premier League, jogo de 2 equipes de meio de tabela e jogo que eu acredito que deve ser movimentado, até porque o Leicester nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. Já o Southampton nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo confronto. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, utilizando mais especificadamente os últimos 3, a gente sempre teve Leicester e Southampton marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Por isso o nosso palpite vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,62, uma cotação muito boa para duas equipes que não começaram tão bem a temporada, mas são duas equipes
equipes que sempre ficam nessa parte aqui, um pouco mais acima. O Leicester, em algumas temporadas, consegue brigar ali por competições europeias, mas são equipes para isso, para brigar pelo meio de tabela, para conseguir um caixa maior para as próximas temporadas, e isso faz com que as equipes tomem muitos gols, mas também faça. Tanto que o Leicester, nos seus 2 primeiros jogos nessa temporada, empatou com o Brentford por 2-2 e perdeu para o Arsenal de 4-2, ou seja, sempre marcou gols, mas também tomou gols. E o Southampton a mesma coisa, já começou perdendo do Tottenham de 4-1 e empatou com o Leeds por 2-2 na última rodada. É essa a perspectiva das duas equipes em muitos de seus jogos, e eu acredito que se enfrentando também deve ser isso. Então, ambas marcam odd na casa de 1,62, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Union Berlin e Leipzig, galera, um jogão lá na Alemanha, que a gente tem o Union Berlin em quinto com 4 pontos e o Leipzig em 12º com 2 pontos. Duas equipes que já vêm algumas temporadas fazendo boas campanhas, principalmente o Leipzig, e o Union Berlin, que desde que subiu também vem muito interessante nessa Bundesliga. E claro, também aqui mercado de gols, até porque o Union nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Leipzig, nos últimos 5 confrontos da equipe da Red Bull, em todos eles sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, entre eles, em 4 oportunidades, ao menos 2 gols ou mais em 4 dessas partidas. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,48, uma cotação que eu achei muito interessante, porque a gente já estava esperando aqui um over 2,5 para essa partida, porque a gente está falando de um Leipzig, galera, um time que sempre briga na parte de cima, há anos vem tentando tirar o título do Bayern, mas que começou com 2 empates essa atual temporada da Bundesliga. É uma equipe muito forte, que na temporada passada também começou muito mal e deu uma deslanchada do meio para o final da competição. Já o Union Berlin, que desde que subiu vem 2 anos se mantendo na Bundesliga e jogando competição internacional, vai pelo 2º ano consecutivo, conseguindo esse feito, uma equipe também muito interessante no mercado de gols. Essa odd deve muito ao Union Berlin, porque joga dentro de casa, mas ainda assim é uma equipe muito interessante, uma equipe que marca muitos gols e que toma muitos gols. Isso fica evidente no confronto entre essas equipes, que é também característico da Bundesliga, um mercado de gols, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque o Leipzig está em campo. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Bournemouth e Arsenal, o time do Gabriel Jesus. Vamos ver, né, se vai manter essa pegada, porque a equipe em 2 jogos, 2 vitórias, um negócio até estranho para quem acompanha o Arsenal, chega a ser até brincadeira o Arsenal vencer tantos jogos seguidos, e o Bournemouth ele em 11º com 3 pontos em 2 rodadas. E para esse jogo vamos tentar acompanhar esse momento do Arsenal e claro o mercado de gols, até porque o Bournemouth nos últimos 5 jogos também, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Arsenal, que vem avassalador e muito estranho, diga-se de passagem, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,81 e galera, que cotação excelente, uma cotação linda para um Arsenal, vice-líder, muito estranho também, de uma Premier League, onde a equipe em 2 rodadas já marcou 6 gols, ou seja, uma média de 3 gols por partida e já tomou 2 gols. É claro, o Arsenal tomar gol e perder é a alegria de muitos que fazem a aposta, porque é uma equipe que oscila muito, mas vai pegar um Bournemouth que vem da segundona da temporada passada e que nessa atual temporada já tomou 4 gols e fez apenas 2. O Arsenal, mesmo jogando fora de casa, eu vejo com um ligeiro favoritismo pelo que a equipe desempenhou na pré-temporada e pelo que apresentou nesse início de Premier League. Venceu o Crystal Palace por 2-0 fora de casa e meteu um 4-2 no Leicester na última rodada com um golaço do Gabriel Jesus. E o Bournemouth vem de uma senhora derrota para o City, outro time tracasso dessa Premier League, e para esse jogo eu acredito que o Arsenal deve manter essa pegada, e se não manter, vai voltar a ser aquele Arsenal que todo mundo conhece, mas isso pode ser também interessante para nós, porque caso o Arsenal volte a ser aquele time que todo mundo conhece, o mercado de gols vai ser favorecido, e caso vença também vai ser favorecido. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,81 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sittard e Cambuur,
Fortuna Sittard e o Cambuur, jogo válido pela campeonato holandês, que a gente tem o Cambuur em 12º com 2 jogos e 1 ponto, e o Sittard 2 jogos e nenhum ponto até o momento. Apesar das equipes não terem começado bem a temporada holandesa, a gente vê um jogo para gols, até porque o Sittard nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos a equipe com ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Cambuur, nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos o ambas marcam no placar no confronto dessa equipe. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 3 oportunidades também tivemos o ambas marcam no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo é inegavelmente ambas marcam, odd na casa de 1,57 para duas equipes que começaram mal a temporada holandesa, mas são duas equipes que devem brigar na parte baixa da tabela contra a zona do rebaixamento, e isso faz com que seja um jogo muito interessante, porque ambas vão precisar vencer, principalmente o Sittard por estar jogando dentro de casa, e o Cambuur para pontuar contra um concorrente direto nessa luta contra a zona do rebaixamento. Duas equipes que não começaram nada bem, o Sittard 2 derrotas e o Cambuur no empate com o Trash na última rodada por 0-0. Mas ainda assim, são equipes que quando se enfrentam, quando o jogo não fica 1-0, sempre tem jogos movimentados com a presença do ambas marcam e com placares até um pouco elásticos. Coisa que eu acredito que pode ser essa perspectiva, até porque a gente está no começo de temporada, duas equipes precisando vencer e um concorrente direto do outro lado. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,57 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Inter e Spezia, jogo da Série A do campeonato italiano, que a gente tem a Inter em sexto ali com 3 pontos após vencer na estreia, e o Spezia também após vencer na estreia, mas em 9º colocado. E para esse jogo, galera, Inter em campo, Lukaku, Lautaro, não tem outra alternativa senão gols, até porque a Inter sobra nesse campeonato italiano depois de depois de algumas temporadas muito ruins, e nessa atual temporada, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe já teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Spezia é uma equipe muito interessante para o mercado de gols. Nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 duelos entre eles, em 2 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. Aqui a odd está na casa de 1,40, uma cotação considerada por muitos muito baixa, mas a gente está falando de uma Inter, galera. A Inter é muito forte, foi campeão na temporada retrasada, na passada chegou até a última rodada brigando com o Milan pelo título, e agora tem o retorno do Lukaku, que já chegou precisando de 2 minutos para fazer gol pela Inter. Então é uma equipe muito forte que conta com a volta do seu principal artilheiro. Começou vencendo o Lecce fora de casa por 2-1, fez uma pré-temporada de muitos gols e pega um Spezia, que há 2 temporadas vem muito interessante nessa Série A italiana, com muitos gols, uma equipe muito dinâmica e que vem se mantendo na primeira divisão italiana e favorecendo, ajudando a gente no mercado de gols, porque é uma equipe muito interessante e que quando joga com a Inter também tem essa perspectiva, seja ali no amba, seja ali no over, coisa que eu acredito que deve ser para esse jogo também. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo, e a gente deixa um adendo aqui também, que o Lukaku pode, quem sabe, balançar a rede, porque a Inter joga dentro de casa e Lukaku jogando é praticamente tendência de gols. Passando agora para Sassuolo e Lecce, outro jogo dessa Série A italiana, que a gente tem o Lecce em 12º com 0 pontos após perder para a Inter na estreia, e o Sassuolo, que também perdeu na estreia, só que em último por ter tomado mais gols. E para esse jogo de duas equipes que, apesar de ter perdido na estreia, eu vejo também para o mercado de gols, até porque o Sassuolo nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Lecce nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos entre eles, em 2 oportunidades, tivemos no mínimo 4 gols em cada um desses 2 últimos jogos entre Sassuolo e Lecce.
Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,66, uma cotação muito boa já para duas equipes que devem brigar ali meio baixo de tabela. O Sassuolo sempre briga um pouco mais alto na competição, mas o Lecce, por vir de uma segunda divisão italiana da última rodada, da última temporada, e já ter perdido na estreia, a gente não tem muita base do que a equipe pode ser. Pode ser como o Empoli da temporada passada, que a equipe conseguiu se manter e fazer bons jogos, mas pode ser uma equipe que deve brigar na parte de baixo, como for o Salernitana. Então é um incógnito ainda, mas a Sassuolo é uma equipe muito interessante, uma equipe de muitos gols, mostrou isso na sua pré-temporada e é igual um Spezia, é uma equipe muito goleadora, mas que também toma muitos gols. E jogando dentro de casa deve ter uma força, deve ter um apoio, mas o Lecce, como é um incógnito, pode favorecer a gente, tanto fazendo gols quanto sofrendo, porque a gente ainda não sabe como vai ser essa equipe que veio da segunda divisão na temporada passada. Mas ainda assim eu vejo com tendência de gols, porque o italianão é essa perspectiva. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,66 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Porto e Sporting, jogaço, galera, jogaço nesse começo de temporada portuguesa, que a gente só bota 2 dos 3 melhores times do país já se enfrentando. E a gente já começa com o Porto em primeiro, com 6 pontos, nada de novo. Acho que o Porto aí já ganhou esse campeonato umas 50 vezes, é o atual campeão, inclusive. E o Sport, que ganhou na temporada retrasada, hoje é o 6º colocado com 4 pontos, 2 jogos, uma vitória e um empate. E para esse jogo, galera, jogo com tendência de ser muito truncado, de muito travado, até porque é aquele jogo que conta muito pro título. Porque a gente tá falando de duas equipes que devem brigar até o final, juntamente com o Benfica, pelo título do Campeonato Português. Mas, olhando pelo retrospecto, a gente vê que a gente tem um Porto nos últimos 5 jogos com 5 vitórias seguidas. Já o Sport tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A última vitória sobre o Rio Ave na última rodada. E quando a gente olha para o Porto jogando dentro de casa, também temos 5 vitórias da equipe mandante. E o Sporting fora de casa tem um retrospecto melhor nos últimos 5 confrontos. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas quando a gente olha para o Porto dentro de casa jogando contra o Sporting, a gente já tem um retrospecto um pouco mais interessante para a equipe mandante. Até porque nos últimos 5 jogos são 3 vitórias do Porto e 2 empates. Ou seja, galera, por mais que a gente tenha um Sport que há 2 temporadas voltou ao protagonismo em Portugal, eu ainda vejo o Porto com ligeiro favoritismo e depois de ter começado muito bem, como de costume, essa temporada portuguesa, eu acredito que o Porto tem sim um ligeiro favoritismo. Então o nosso palpite aqui vai ser um empate anula aposta no Porto, a odd está na casa de 1,55 e significa que a gente só perde em caso de vitória do Sport, coisa que não acontece há 5 jogos com o Porto jogando no estádio do Dragão e tendo esse confronto com a equipe do Sport. Então, pelo que essas equipes já apresentaram e pelo começo do Porto muito bom, como de costume, e pelo Sport já ter dado uma vacilada nessa temporada portuguesa, eu acho que o Porto é favorito, mas a gente tem que ponderar. Vai ser jogo complicado, vai ser jogo travado, porque é muito mais que um jogo de 6 pontos, é um jogo de título, tanto para Porto quanto para Sport e muito mais para o Benfica, porque pode se beneficiar do empate dessas duas equipes e depois resolver no confronto direto contra elas. Então um jogo muito importante, é mais que um tabuleiro de xadrez para essas equipes, mas ainda eu vejo o Porto muito mais forte, principalmente dentro de casa. Então, empate anula a aposta no Porto, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo lá no estádio do Dragão. Passando agora para Fluminense e Coritiba, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Fluminense em 4º lugar com 38 pontos e o Coritiba ali em 18º com 18 pontos, ou com 22 pontos em 18º lugar. Para esse jogo, galera, também a filosofia de um Fluminense melhor, porque mesmo a equipe tendo nos últimos 5 jogos 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, a gente está falando de um semifinalista de Copa do Brasil. Já o Coritiba, que vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos, está na zona do rebaixamento. E lembrando também que o Fluminense dentro de casa tem um retrospecto muito forte. São 4 vitórias e 1 empate. Esse empate pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe vem de 4
4 vitórias seguidas jogando no Maracanã. E o Coritiba vem de 5 derrotas jogando fora do Couto Pereira. Lembrando que o Coritiba ainda não venceu fora de casa. E quando a gente olha para o confronto entre essas duas equipes, com o Fluminense sendo mandante, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias cariocas e 3 empates. Por isso, tendo em vista todo o retrospecto e o momento das equipes, o nosso palpite para esse jogo vai ser um Fluminense para vencer. A odd está na casa de 1,48, uma cotação já muito interessante para um Fluminense, quarto colocado, que ainda sonha com o título, até porque o Flamengo, vice-líder, com 39 pontos, um ponto a mais que o Fluminense, vai enfrentar o Palmeiras, pode vencer e ajudar as duas equipes, e o próprio Fluminense vai enfrentar o Palmeiras, e caso os dois cariocas vençam, o Palmeiras pode tornar um campeonato muito mais interessante. E o Coritiba, por sua vez, está ali na zona do rebaixamento, deve brigar até o final contra o Z4, e é uma equipe que fora de casa é muito ruim, tem a pior campanha, não venceu nenhum jogo fora de Curitiba, e em 10 jogos tem apenas 2 pontos, ou seja, são 8 derrotas e 2 empates. Então o Fluminense, na minha visão, é muito favorito. Então, Fluminense para vencer, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. E lembrando, adendo aqui também, fiquem de olho no Cano para fazer um golzinho, porque o homem tá imparável. E passando para o último jogo do dia, Inter Miami e Toronto. Jogo válido pela MLS, que a gente tem pela Conferência Leste o Inter Miami em oitavo com 33 pontos e o Toronto em 11º com 30 pontos também pela Conferência Leste, e duas equipes de olho ali nos playoffs. E para esse jogo, claro, galera, não tem outra alternativa senão o mercado de gols, até porque o Inter Miami nos últimos 5 confrontos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Toronto nos últimos 5 confrontos dos canadenses, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais no duelo. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação um pouco baixa, mas que faz jus para duas equipes muito goleadoras que estão de olho nos playoffs. E tem o Inter Miami com 32 gols marcados, mas sofreu 41, uma média altíssima para uma equipe que ainda sonha com playoffs, porque tem a mesma pontuação do Orlando, primeiro time ali que fecha essa classificação para a próxima temporada do Campeonato Norte-Americano, e um Toronto que já tem 39 gols marcados, mas também já tomou mais gols, tomou 45. Ou seja, são duas equipes com sistemas defensivos muito frágeis, mas que estão conseguindo pontuar, que estão conseguindo vencer, que estão conseguindo marcar gols. E isso deve ser muito interessante para essa partida, que vale muito, que vale até vaga na próxima fase do Campeonato Americano. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Espero ter ajudado todos vocês. Esses são os nossos 10 palpites para hoje. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e deixem aquele likezão para fortalecer e divulgar mais ainda o nosso canal. Então, fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!